Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Foco, o meu, o seu, o nosso programa semanal de entrevistas e, claro, construção do conhecimento. E mais uma vez, estamos aqui em Curitiba, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC Paraná, especificamente na biblioteca, a Casa do Saber, a Casa do Conhecimento. Estamos ávidos por conhecer. E hoje a temática do nosso conhecimento, do nosso conhecer, intitula-se Sistema de Garantias de Direitos de Crianças e Adolescentes. Para conversar conosco, quero acolher o nosso convidado, Marco Antônio Barbosa, que é mestre em Serviço Social, especialista em Políticas Públicas e Sociedade e é assessor social da Rede Marista de Solidariedade. Marco, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo a esse programa que também é teu. Eu que agradeço o convite, André, e fico muito feliz de ter aí a possibilidade de participar desse bate-papo e dessa conversa. Obrigado. Eu acho que é super interessante, sempre instiga a todos. Okay. Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes. Para a gente calibrar nossa conversa, Marco, há um conceito que possa explicitar essa nomenclatura? Sim, André. Na realidade, o Sistema de Garantia de Direitos de Crianças, Adolescentes e Jovens, né, porque nós tivemos a aprovação do Estatuto aí da Juventude, que também complementa aí essa noção hoje, né, é um conjunto, na realidade, de ações governamentais e não governamentais que tem como princípio norteador aí a proteção integral, né, dessas crianças e desses adolescentes. O que seria proteção integral? O que significa isso? Então, o que significa a proteção integral? Eu acho que para a gente falar um pouco da proteção integral e tudo mais, era interessante a gente fazer um pouco um olhar para a história. Perfeito, à vontade. Tranquilo. Esse é o nosso foco da conversa. Né? Por quê? Porque assim, a concepção de criança, de infância, de adolescência, de juventude, né, ela é algo que se constrói em diferentes realidades e durante o tempo, né? Então ela teve em vários momentos da história, né, focos totalmente diferenciados. E ela tem aí, eu acho que o início de uma preocupação mais do Estado mesmo, de olhar para essa criança, para esse adolescente, pós período da escravidão, enfim, né, onde tínhamos um Brasil em grande desenvolvimento e com a abolição dos escravos, muita situação de crianças e adolescentes de fato abandonadas, né? Tinha a história da roda dos expostos, enfim. Né? Isso século XIX, começa a preocupação do Estado. Isso, final do século XIX. Anteriormente teve alguma preocupação do Estado com relação? Não, a criança era vista como um mini adulto, né? Mini adulto? Como um mini adulto. E aí ela não tinha uma preocupação de protegê-la. Né? Então as crianças abastadas, elas das famílias abastadas, elas se encaixavam nas festividades, nas obrigações do mundo adulto. E as crianças das famílias empobrecidas, enfim, pobres, né, escravas e tudo mais, elas muito cedo iam para o trabalho. No entanto, que o primeiro Código de Menores de 1927, uma das ações que ele institui é a proibição do trabalho infantil a crianças menores de 12 anos. Menores de 12. Isso. Então, veja bem, né? Era a situação mesmo de total abandono. Criança com 5, 6 anos. Ela trabalhava e trabalhava como nas mesmas condições, né, do adulto. Né? E o Estado vai se preocupar com esse olhar para a criança e adolescente a partir da abolição da escravatura? Sim, por conta, né, dessas crianças, sobretudo dessas crianças que estão abandonadas. Né? Abandonadas porque elas não tinham, muitas eram filhas de escravos com os próprios senhorios, muitas eram criadas por entidades de caridade com as rodas dos expostos, né? Mulher tinha lá o filho, que era normalmente do seu senhor, ela ia lá e colocava na roda dos expostos e a criança era criada por uma instituição.
Então, a perspectiva era de uma intervenção para as crianças que eram abandonadas e que eram delinquentes, que estavam nas ruas, e a perspectiva era da correção. 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 Então, no entanto, que na época tinham casas de correção, eram casas, abrigamentos de correção, né? A ideia a criança era vista, sobretudo pobres, né? As crianças... e aí tem uma característica que é da criminalização da pobreza, né? Pobreza como um fator de criminalização, elas eram corrigidas, né? Do ponto de vista da sociedade. A pobreza era vista tinha um olhar moralizante? Sim, sim. Ser totalmente. pobre é sinônimo de ser imoral? Isso. Sim, irregular. E aí depois o primeiro Código de Menores de 27. Depois a gente vai ter o Código de Menores de 1979, se eu não me engano, 1979, que ele vem dar uma outra roupagem para essa discussão e considera a criança em situação irregular. 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 Que também é a mesma perspectiva, né, de ausência de um conjunto de políticas públicas, sobretudo para aquelas famílias que não tinham condições de criar seus filhos. E essas instituições e todo o aparato, né, que o Estado monta, né, nessa perspectiva de atendimento a essas crianças, ela vem num sentido de minimizar essa situação irregular. Uma espécie de panos quentes. Isso. Então, as famílias que não tinham condições de criar os seus filhos, como por ausência de outras políticas públicas, elas eram abrigadas, elas iam para essas instituições, para um atendimento. Muitas vezes para ter acesso à alimentação, né, para comer. A família não consegue criar. Necessidade básica. Isso. Porque não tínhamos na Constituição Federal da época, na relação, a criança não era uma prioridade, né? E a perspectiva do Estado nesse período era mesmo de regulação, né, dessa situação. Marco, no bloco anterior nós começamos a tecer um arco histórico desse processo de como o Estado brasileiro foi compreendendo os direitos fundamentais das crianças. Você citou um pouquinho a primeira legislação e a segunda legislação. Na tua opinião, houve um avanço da segunda para a primeira ou não? A primeira parecia que era a roda dos excluídos, dar um jeitinho na situação, né? Mas a segunda, teve algum processo de positivo com relação à primeira ou não? Se a gente olhar o contexto histórico, todas as duas, por mais absurdas que são, né, elas representavam um avanço, né? Imagina lá em 1927, né, ela proibiu o trabalho infantil para crianças menores de 12 anos. Naquele momento era um avanço. Naquele momento né, era um avanço significativo. Se a gente pega a situação irregular lá de 79, a gente também vê alguns avanços para a época, né? Lembrando que era um período ainda de ditadura militar, a gente tinha todo um contexto aí do irregular enquanto algo que precisa ser contido, enquanto algo que precisa estar sob controle, né? Então, nesses contextos, a gente pode avaliar... dizer que houve avanços. Pode avaliar que sim. Né? Agora, só que muito atrasados. Nós, em 1950, acredito que sim, em 1959, a Declaração Universal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Né? Então, a gente já tinha, na década de 50... 20 anos depois... Nós já tínhamos, no movimento internacional, uma outra lógica sendo imprimida, sendo impressa nessa relação dos direitos da criança e do adolescente. Que o Brasil vem tardiamente... né, fazer as suas adesões. Né? Tardiamente ele vem fazer as suas adesões, mas também em momentos muito oportunos. Em 1988 é constituído o Fórum DCA, né, que é um Fórum dos Direitos da Criança e do Adolescente, que vai incidir diretamente na Constituinte.
para garantir os direitos da criança e do adolescente e fazer a discussão do Estatuto, a construção, na realidade, do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai ser o grande marco, o grande divisor de águas dessa mudança aí de paradigma da atenção aí aos direitos da criança e do adolescente. Na Constituição de 88, a criança e o adolescente é visto como sujeito de direitos? Aparece isso ou não? Ela vai aparecer a partir da incidência política do Fórum DCA e dos movimentos sociais. Há uma pressão para que aconteça isso. Né? O movimento de meninos e meninas de rua nesse período foi extremamente importante nessa construção, né? Teve um papel importantíssimo nesse processo. Né? O movimento da igreja, né? Também bastante envolvida nessa luta dos direitos da criança e do adolescente, nesse período teve um papel bastante importante aí na construção, na incidência, na Constituição e na construção do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em 90 o Estatuto é promulgado e aí efetivamente a gente começa a ter uma mudança nessa lógica mais significativa. Por quê? Porque ele vem regular, né? A criança ela sai daquela condição anterior, que era de situação irregular, né? E ela aparece na Constituição Federal, no artigo 227, como sendo de responsabilidade do Estado, da família e da sociedade, como prioridade absoluta a saúde, tendo saúde, educação, lazer, esporte, enfim, ela passa a ser assumida, né, como responsabilidade do Estado, da família e da sociedade. E como prioridade absoluta. Então, ela passa a ser considerada um sujeito de direitos que tem uma questão básica aí, que é ser respeitada no seu estado peculiar de desenvolvimento. Ou seja, né, ela não é mais um mini-adulto, como era vista lá atrás. Portanto, né, ela é um ser que está em desenvolvimento e que tem necessidades muito específicas. Um mundo próprio, uma linguagem própria, uma simbologia própria, necessidades direito próprias. à educação, à saúde, a lazer, à cultura, e de responsabilidade do Estado, da família. Como foi o acolhimento sociedade. do Brasil, da sociedade brasileira, em 90, quando o ECA foi promulgado? Como a reação dos setores, dos movimentos e, de modo específico também, como é que o mundo internacionalmente viu essa situação do ECA? Ele é realmente um documento exemplar? Na minha opinião, sim. Né? Eu acho que esse é um grande avanço. Eu acho que ele é um grande avanço, sobretudo num país tão desigual, onde a pobreza é um fator de criminalização. Né? Assim, a pobreza... na realidade, isso acontece em todos os países, em todas as situações onde há um distanciamento muito grande e uma desigualdade social muito grande. Né? Então, sinônimo, a pobreza é encarada aí como um fator que impede, de fato, o desenvolvimento, impede o acesso ao direito, impede... Então, num país que reproduz isso no seu cotidiano, nas suas políticas, o Estatuto, ele tem um papel fundamental, porque ele traz a criança no centro, a criança, o adolescente, o jovem, né, como prioridade absoluta e reconhece a peculiaridade do seu desenvolvimento e as diferentes fases, enfim. Temos muito que avançar nesse sentido. Né? Eu acho que ele é um documento, ele garante sim, ele estruturou, o que eu acho que é muito interessante do Estatuto, que ele vem regular como as políticas públicas e a sociedade vão garantir esse funcionamento, né? Porque uma coisa é a lei e outra coisa é, na prática, essa situação. Mesmo com estatutos, nós temos violações de direitos das crianças e adolescentes nitidamente claras, todo momento. Se a gente abre o jornal, vê a televisão, todos os dias a gente vê claramente aí
né? Falta de uma educação de qualidade, o sistema de atendimento à criança e adolescente na saúde, nas mais diversas políticas públicas, a própria situação da criança que comete ato ou adolescente que comete o ato infracional, né? Enfim, todos eles requerem ainda muito cuidado e muita atenção. Mas foi um avanço significativo. Como você usou a expressão, um divisor de águas, realmente. Um divisor de águas. Voltamos com o programa Em Foco, o terceiro bloco, diretamente da PUC Paraná, da biblioteca, conversando com Marco Antônio Barbosa sobre o sistema de garantias de direitos de crianças e adolescentes. Marco, nos 2 blocos anteriores, nós fizemos uma espécie de painel histórico desse processo de construção, de mostrar que a criança e adolescente é um sujeito de direitos, que desemboca em 90 com o ECA. Passados 23 anos, como é que nós podemos analisar as estruturas que garantem esses direitos para os adolescentes e as crianças? Então, André, eu acho que assim, o sistema de garantia de direitos, ele avançou bastante, enfim, né? Mas ele está longe ainda de fato ter um funcionamento orgânico mais efetivo. Pode-se dizer e que garanta, de fato, os direitos das crianças e adolescentes na sua integralidade, que é o objetivo inicial aí, né, que a gente tem com essas mudanças. Pode-se dizer que na teoria ele é muito bonito o sistema, mas na prática ele é manco ou não? Então, não sei se a gente pode dizer assim, mas é mais ou menos isso. É mais ou menos muito isso. simplório. Na realidade é mais ou menos isso. Por quê que é mais ou menos isso, né? Porque ele tem uma estrutura de funcionamento bastante interessante, só que ele tem muitos problemas na sua operacionalização, né? A gente tem um país que é extremamente grande, com realidades muito diversas, com situações econômicas, sociais bastante diversas e que é uma legislação que ela regula, né, para essa diversidade. Então, e os sistemas de funcionamento das políticas públicas, eles nem sempre, né, eles são tão articulados assim. Então, quando a gente fala que o sistema de garantia de direitos ele é um conjunto de ações, né, ele pressupõe necessariamente uma articulação bastante grande e bastante integrada, sobretudo das políticas públicas voltadas, de todas as políticas públicas, com foco na prioridade absoluta à criança e o adolescente, enfim. A gente vê claramente, né, que as políticas de educação, de saúde, pouco estabelece um diálogo mais estreito sobre as ações, sobretudo as ações voltadas à criança e o adolescente, né? Quando nós temos alteração na Constituição Federal, né, lá com o artigo 227, a consolidação do ECA em 1990, na realidade, esses 2 marcos, eles convergem para esse diálogo e para esse fortalecimento. Teoricamente, todas as políticas deveriam dialogar, sobretudo, sobre o atendimento à criança e ao adolescente, né? E, infelizmente, isso não acontece no nosso país. Mesmo assim, o que o Estatuto garantiu, né? Ele garantiu o controle social, com a participação da sociedade civil organizada, para fazer efetivamente esse controle. Ele estabelece a relação da defesa dos direitos da criança e do adolescente quando ele estrutura, né, claramente esse atendimento de defesa. Então, quando ele estrutura, quando ele determina a constituição do Conselho Tutelar, define o papel do Conselho Tutelar, define aí a necessidade da Justiça organizar o atendimento, respeitando a peculiaridade de desenvolvimento da criança. Então, a necessidade de varas específicas para a infância e para a juventude, a delegacia para atendimento ao adolescente. Então, quando ele vem estruturando toda essa relação. Então, nesse sentido, é um avanço muito interessante. Essa estrutura que você citou para a gente, de delegacia, de atendimento, etc., isso por lei todo município deve ter? Então, aí nós temos um problema. Nós temos um país, né, que tem 5.000 e tantos alguns quebrados municípios, né?
muitos e municípios... querem criar mais ainda, né? Muitos municípios com até 5 mil habitantes. Então, assim, nós temos realidades muito distantes, né? A própria constituição do Conselho, no Estatuto, o Estatuto tem muitas coisas muito interessantes que dá para a gente trabalhar aqui, ficar horas falando. Mas a própria Constituição, ele regula, né, o seu funcionamento para os municípios. O município é o executor, ele tem que criar uma lei municipal para executar e ele é regulado por número de habitantes. Cada X número de habitantes determina um conselho tutelar para aquela região, para atuar na garantia da defesa do direito da criança e do adolescente. E o papel do conselho tutelar é fiscalizar essa garantia sobre todos os âmbitos, inclusive do papel do Estado, do papel do município, do papel da família. O Conselho também analisa se o Estado está cumprindo. Então, na estrutura e na lógica de funcionamento, ele é fantástico. Só que, imagina um município que tem 5 mil habitantes, que sequer tem uma estrutura mínima, né? De política de educação, de saúde, como e também de recurso, né, financeiro. Isso, como isso se implementa, né? Acaba não se implementando, enfim. Nós temos muitos problemas do ponto de vista da operacionalização dessas estruturas, né? Da operacionalização dessas estruturas. Agora, é muito interessante porque ele estrutura os conselhos, então os conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente em todos os municípios, o Conselho Nacional, o Conselho Estadual e os conselhos municipais. E dentro dessa estrutura eles são constituídos de forma a ter representantes governamentais e não governamentais, sociedade civil. Então, a sociedade civil tem um papel importantíssimo aí no controle e na implementação das políticas públicas voltadas para a criança e para o adolescente. Então, é esse o espaço garantido a partir dessa estruturação para uma incidência mais concreta e uma participação mais concreta da criança e do adolescente, também no olhar para as políticas públicas criadas para elas nos seus municípios, nos estados e nacionalmente. Tá. Já que a gente está encerrando o nosso programa, infelizmente, Marco, como é que quem está em casa nos vendo, pessoas comuns, pessoas do cotidiano, o que a gente pode fazer para tentar articular e buscar esse sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes lá no nosso espaço, na nossa cidade? Muito legal essa pergunta, André. Fiquei muito feliz. Eu acho que essa pergunta vai valer a entrevista toda. Por quê? Porque, na realidade, a sociedade civil, num contexto geral, ela se exime da responsabilidade, né? Assim, temos que estar, sim, atentos às políticas municipais, né? O que o município está prevendo no orçamento público para o município nas políticas de educação, de saúde, de assistência social para a criança e para o adolescente, né? Temos o conselheiro tutelar é um representante da sociedade civil, eleito pela sociedade civil. Poucos são as pessoas, enfim, que votam, escolhem os conselheiros tutelares dos seus municípios, né? Então, assim, o primeiro passo, eu acho que o primeiro passo que nós temos aí é estar atento mesmo a esse processo, né? Identificar na nossa comunidade, no nosso bairro, quem são as pessoas de fato que têm um interesse legítimo pela garantia dos direitos de crianças e adolescentes e elegê-la como conselheira tutelar, para que ela faça esse papel fiscalizador aí de garantia de direitos na sua comunidade, no seu município e tudo mais. E no dia votar, né, um voto que não é obrigatório, não tem muita divulgação, enfim, e a sociedade num contexto geral acaba se eximindo, nem fica sabendo que teve a eleição no seu município. Essa é uma das questões. A outra é participar das reuniões do Conselho Municipal
de direitos da criança e do adolescente, que são reuniões abertas ao público. Então, assim, a gente pode, no município, saber quando elas acontecem, e aí todas as políticas públicas para criança e para adolescente, elas têm que ser aprovadas. Tramitam por ali. Tramitam por ali, né? O município tem que apresentar a proposta. Então, assim, esse é um espaço que a pessoa não pode votar se ela não for representante, mas ela pode assistir, ela pode identificar as organizações da sociedade civil que estão representadas ali e fazer discussão com essas entidades da sociedade civil que estão representando a sociedade civil nesse espaço. Enfim, eu acho que essa é a grande... Os dois grandes meios que nós temos. Os dois grandes meios. Ok. Marco, muito obrigado pela sua presença, sua disponibilidade. O tempo aqui realmente é aquilo que Einstein dizia, né? Relativo, passa muito rápido, né? Quem sabe uma outra oportunidade que nós tivemos em Curitiba, vamos te procurar para trocar algumas ideias, para a gente aprender bastante do sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes. Obrigado. Obrigado você, André. E obrigado a você pela audiência. Até o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau.